Falando em resultados, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um método que é excelente para gerar resultados, que é o Growth Hacking. Para isso, a gente trouxe uma convidada especial. A Aimee, ela tem muita experiência na área de Customer Success, Growth e Marketing em geral. Ela já atuou na Growth Hackers e agora ela faz parte do time de retenção da RD. Seja muito bem-vinda, Aimee. É um prazer te ter aqui com a gente hoje. E agora ela vai falar um pouquinho pra gente sobre Growth Hacking. Gabi, muito obrigada pela introdução. É um prazer enorme estar aqui com você, com vocês. E para falar sobre Growth, que é um assunto que eu gosto bastante, falo bastante sobre, e aí a gente já consegue aprofundar um pouquinho mais nesse tema que é bastante hypado. E falando sobre Growth, então eu vou começar aqui a apresentação, temos slides. O nosso tópico é Growth, o que é e como fazer. E aí, especificamente, a nossa agenda, ela tem 3 tópicos. O que é Growth Hacking, conceito e metodologia, os processos e métricas para escalar o seu negócio de forma sustentável, e Growth na prática, né? O do it yourself, faça você mesmo. E aí a gente começa então com o primeiro tópico, o que é Growth Hacking, conceito e metodologia. Então, Growth é um processo de experimentação contínua, detectar oportunidades de crescimento no seu negócio e trabalhar em cima disso. Ter uma cultura de negócio, de empresa, centrada na experimentação. Eu trouxe essa imagem na apresentação, que é um cruzeiro e um bote, não sei, uma lancha, um barco menor do que um cruzeiro, porque eu gosto muito dessa metáfora para falar de growth, que é, quando a gente está falando de crescimento, né, que é a tradução literal de growth do inglês para o português, a gente tem a possibilidade de virar todo o negócio, que seria o cruzeiro, numa direção que a gente entende que pode ser uma direção de crescimento do negócio e ver se dá certo, e pode ser que seja incrível, pode ser um Titanic, né? Ou a gente pode pegar nossas lanchas, nossos botes, nossos barcos menores e mais rápidos e mandar esses barcos para a direção que a gente acredita que de fato representam um crescimento. Se tiver certo, se der boa, os barcos voltam e aí a gente vira o cruzeiro. Então aí a gente vai mudar o negócio, o que a gente está fazendo, toda essa estrutura para de fato crescer, ao invés de correr o risco de virar um Titanic. Então essa metáfora para mim resume a apresentação inteira. Resume muito o que eu já tive de experiência com Growth e espero que resuma o que vocês vão sair daqui entendendo. E aí, especificamente o conceito de Growth, ele foi cunhado pelo Sean Ellis, que é o pai do Growth, foi o cara que escreveu o livro Growth Hacking, quem fundou a Growth Hackers, empresa que eu trabalhei. E antes disso, inclusive, ele foi CMO da Dropbox, trabalhou em várias empresas grandes, assim, que a gente provavelmente já ouviu falar. E escrevendo primeiro o artigo no blog e depois o livro, a definição dele foi essa que está no slide, que eu vou ler para vocês, que é: Growth é marketing orientado para experimentos. Growth é um método usado para viabilizar estratégias que visam atingir um crescimento significativo e acelerado dos negócios, identificando suas alavancas. Então, a ideia de identificar essas alavancas ou de mandar as lanchas na frente, né, para ver se dá certo, é justamente focada nessa cultura de experimentação, nessa cultura de testes, da gente realmente entender se o que a gente acredita que vai fazer o negócio crescer, de fato vai fazer o negócio crescer. E não só tentar mudar toda uma estratégia de negócio de uma vez para outra, sem conseguir validar essas hipóteses no caminho.
E aí eu trago aqui até o case da Dropbox, que aconteceu quando o Chanel estava trabalhando lá, que eu acho muito legal de reforçar, porque é algo que provavelmente todo mundo que tem mais de seus 25 anos já usou a Dropbox, já ouviu falar. Que no início da Dropbox, né, que é uma ferramenta de armazenamento de dados, de informação, eles tinham ali em torno de 100 mil usuários lá em setembro de 2008. Estou usando a colinha aqui para olhar para a apresentação. E aí, como teste, a hipótese que eles tinham, né, é que hoje, em 2022, isso está muito mais evidente para a gente, mas lá em 2008, a hipótese era: se você recomendasse um amigo, a chance dessa pessoa se cadastrar na sua ferramenta era muito maior do que eles só ficarem trabalhando com anúncios ou tentando trazer de forma paga novos clientes. Então, se você recomendasse um amigo, você recebia ali um aumento no espaço de armazenamento que você tinha, e aí talvez o negócio crescesse. Era o teste. Deu certo. Então eles fizeram essa campanha, até um print aqui da imagem, né, de recomende um amigo. E de setembro de 2008, que eles tinham aqui 100 mil usuários registrados, eles pularam para aí setembro de 2017, então fizeram um teste, né? Deu certo. Aí eles escalaram a estratégia, e em setembro de 2017 eles já tinham 33,9 milhões de usuários. Então, de 100 mil para 33 milhões em aí quase 10 anos, mas foi um teste que foi validado, deu certo, e aí eles escalaram como uma estratégia de fato do marketing inteiro e não só uma ação pontual. Então, a ideia de crescimento, a ideia do growth é essa: testa, tem hipóteses, teste, valide, escale o processo. Foi o que eles fizeram ali que deu certo. E aí, avançando então, para a gente poder falar um pouquinho de processos e métricas no growth, porque também não é só, né? Tá, beleza, testar. Mas testar o quê? Testar como? Testar por quanto tempo? Então é muito importante a gente ter processos e métricas para estruturarem tudo que a gente vai tentar fazer de validação. Porque se você não tem alguma estrutura no que você está testando, fica muito difícil saber se você teve sucesso ou não. Então, aqui a gente vai falar sobre esses processos e essas métricas que servem como balizadores para a gente poder escalar os negócios de forma sustentável, de fato. E aí aqui a gente vai falar primeiro sobre os processos de fato de criação de teste. Então, tá, beleza, quero testar. Mas como? De que jeito? Eu faço parte de um time de marketing, por exemplo. Beleza. Tem alguns caminhos que você pode seguir. Mas o ideal é que eles sigam essa estrutura aqui que a gente tem de ideação, priorização, teste e análise. Então, primeiro, por exemplo, se você tem reuniões semanais ou quinzenais com o time, isso pode fazer parte das reuniões. A gente tem um momento ali de brainstorming mesmo, toró de ideias, como você quiser chamar, para pensar, para além do que a gente está fazendo, eu acho que se a gente for por esse caminho, se a gente testar isso daqui, pode dar certo para a gente aumentar o número de novos clientes, número de inscritos na newsletter, enfim, quaisquer que sejam os objetivos de negócio que vocês têm. Beleza. Aí o time conversou, definiu, cada um trouxe X ideias, ok. Mas as ideias podem dar certo ou não, você ainda tem suas entregas, suas obrigações. Então não dá também pra gente parar tudo que a gente está fazendo só para testar. Então, dentro dessas ideias que todo mundo trouxe, quais são as ideias que vão ser testadas? Por quanto tempo? O que significa que essa ideia, essa hipótese, ela foi validada, deu certo ou não deu? Você conseguiu definir esses pontos com o time? Beleza. Daí você vai testar. A gente definiu que vai testar
Pode ser uma coisa simples, a taxa de abertura de um e-mail com copy, que é a coisa mais recorrente que a gente faz, né? Mas isso é um teste. Vou fazer um teste AB. Ok. Por quanto tempo? Ou quantas pessoas têm que acessar esse e-mail? Qual é a taxa que você vai considerar que representa sucesso? Fez esse teste dentro desse tempo, olhou para o indicador, deu certo ou não deu certo? Beleza, você validou o seu teste. E aí você vai entender se deu certo e faz sentido escalar, ou não deu certo. E tudo certo também se não deu certo. Hoje a gente sabe que, em média, de 60% a 70% dos testes dão errado. Então, isso é uma coisa que na Growth Hackers, quando eu falava, inclusive com algumas empresas que já tinham um processo de teste mais estruturado, e eles falavam, não, a gente está fazendo os testes e tá dando tudo certo. Então vocês não estão fazendo teste, vocês só estão fazendo o que vocês já sabem que dá certo. Teste é quando você tem uma hipótese e você quer de fato validar essa hipótese, né? Não só eu sei que dá certo, mas não deu tempo da gente fazer ainda, então vou sugerir isso daqui só pra gente poder fazer. Não é um teste. Então, é importante o erro também para que a gente possa seguir, para que a gente entenda por que aquilo não funciona, se tem a ver com a persona, se tem a ver com o momento de negócio, se tem a ver com sazonalidade, enfim, entender o que não funcionou, porque isso também é informação rica para o negócio. E aí a gente segue, retorna para o início do processo, né? Então, um jeito legal de priorizar quais ideias a gente vai, de fato, testar é o ICE Score. Tudo, né, quase tudo no marketing vem do inglês, então ICE Score vem do inglês também, de impacto, confiança e facilidade, ease. A gente costuma, quando vai estruturar um processo de teste, para cada uma das ideias que a gente sugere, dar uma nota de 0 a 10 para quanto você acredita que esse teste, se der certo, vai impactar o negócio. Vai impactar a tua maior métrica, teu maior objetivo naquele trimestre, naquele semestre. Vai impactar muito se der certo. É bem subjetivo mesmo. Quanto mais você vai testando, mais você vai conseguindo alinhar isso com o time. Não tanto, beleza, um 3. Ok. Quão confiante você tá que esse teste vai dar certo? Acho que beleza. De 0 a 10 também. E quão fácil é implementar esse teste? É um e-mail que eu mesmo vou escrever e vou testar. É uma parte do site que depende de um designer. Não, na verdade eu preciso de um programador para isso daqui, não tem nenhum programador no meu time. Tá. Então, daí de 0 a 10, somando cada uma dessas, soma, né? Divide por 3, e aí você tem a média. Então, essa pontuação de impacto, confiança e facilidade que ajudam o time a priorizar. Beleza, então agora a gente está priorizando pela média. Então as notas, as 3 ideias que tiverem maior nota são as 3 que a gente vai implementar. Ou a gente está num momento que a gente tem tempo e tem recursos, o que é raro, mas sei lá, vai que deu sorte grande. E então a gente vai olhar só para as ideias que têm a maior dificuldade, mas que tem um impacto grande no negócio. Vai olhar para essas notas. Tem vários jeitos de priorizar, mas ter essas pontuações ajudam a gente a poder avançar, né? Não quer dizer que uma ideia que você trouxe agora e que não foi testada, não foi implementada, não pode ser testada no futuro. Quer dizer só que para aquele momento, de acordo com a priorização, fez mais sentido fazer o teste daquele jeito. Então é muito importante ter esse processo bem desenhado. E aí, avançando para as métricas que ajudam também a gente a nortear principalmente esse processo de priorização, as principais que eu já usei e vi outros negócios também utilizando são a North Star Metric, os OKRs e as métricas piratas. Então, com certeza algumas dessas daqui vocês já ouviram falar, mas eu vou tentar descrever aqui também para poder não deixar nada passar batido. Então, a North Star Metric, ela traduzindo, né, a métrica que é a estrela norte. Então, é a métrica que guia o negócio. Normalmente essa é uma métrica que vai fazer sentido para todo mundo da empresa. Não importa se você está no marketing, se você está em vendas, se você é um programador,
o que você vai fazer na tua área que vai impactar aquela métrica. Mas ela resume o que o negócio entrega de valor para o cliente. Então, a gente tem até alguns exemplos aqui na apresentação. No caso da Spotify, por exemplo, a North Star Metric deles, por muito tempo, foi o tempo gasto de cada um dos usuários, né, ouvindo música. Então, não importa se eu sou programadora, se eu estou no marketing, o que eu quero fazer é que cada um dos usuários ouça mais música, né, ou passe mais tempo ouvindo qualquer áudio dentro da nossa plataforma. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, da Amazon, que é a quantidade de pedidos mensais. Não é sobre necessariamente o ticket médio, mas sim sobre a quantidade de pedidos mensais. Porque se tem muita gente pedindo e pedindo recorrentemente, isso está significando que o negócio está entregando valor. Então, é essa a ideia da North Star Metric, algo que consiga resumir bem o valor do negócio para o cliente final. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, em priorizar um teste, a gente consegue entender, isso daqui é o valor do negócio. Então, e a gente tem, sei lá, uma meta específica para esse quarto, para esse trimestre, para esse semestre. Então, eu vou sugerir um teste que vai impactar essa métrica aqui e que vai, consequentemente, também impactar na métrica maior do negócio, que é a North Star Metric. Alguns chamam também da única métrica que importa, enfim, vocês podem encontrar isso com vários nomes. E aí, quando a gente fala de outras métricas, como o OKR, eu gosto de olhar, na verdade, isso quase como que um guarda-chuva. A gente tem a North Star Metric lá em cima, as OKRs aqui no meio e as métricas piratas embaixo, por isso que eu trouxe nessa ordem, inclusive. Não é uma regra, é a forma que faz sentido para mim, que eu vejo que fez muito sentido para a maior parte das pessoas que eu expliquei até hoje, o que a gente fez, de fato testou e usou em conjunto. E os OKRs, então, OKR também é uma metodologia, tida como metodologia ágil, né? Em que a gente olha para os objetivos e os resultados chaves, Key Results, que são os KRs. Então, o objetivo normalmente é o qualitativo e os KRs são os quantitativos. Quando a gente está, por exemplo, olhando para um objetivo de trimestre da empresa ou da área, a gente costuma ter esse objetivo da área, o objetivo do marketing, que é esse qualitativo, aumentar o número de novos leads, por exemplo. E a gente tem os KRs, que aí costumam ser mais mensuráveis, né? Então, nos KRs a gente vai ter, por exemplo, você pode ter um KR que é aumentar o número de leads de X para Y, de 10 mil leads para 15 mil leads por mês durante esses 3 meses, ou até o final dos 3 meses. Então você tem sempre um número e um prazo, porque aí sim você consegue entender se de fato aquilo foi entregue, né? Então se você entregou o teu KR, o teu Key Results, o teu resultado-chave, você vai impactar o que está em cima, que é o objetivo maior, que é aumentar o número de novos leads durante o trimestre. E aí, por exemplo, impactando o número de novos leads, se o teu objetivo por exemplo, pensando na Amazon, que tem uma North Star Metric, que é o número de pedidos mensais. Se você tem a maquinazinha funcionando, né, o marketing conseguiu entregar o objetivo do trimestre, que era aumentar o número de leads. Provavelmente, vendas conseguiu trazer novos clientes. Provavelmente, você aumentou o número de pedidos. Então, óbvio que, né, seria um sonho se fosse simples assim, mas a ideia do funil, quando você está pensando num negócio, é essa, né? Então, por isso que eu gosto de organizar dessa maneira, dividir dessa forma. E aí, quando a gente está falando especificamente das métricas piratas, a gente tem aqui o funil de aquisição, né? Que aí a gente tem aquisição, ativação, receita, retenção e referência. Chama métricas piratas, porque se você for olhar em inglês fica tipo AARRR, que em teoria é o som que o pirata faz. Pois é, mas é esse o motivo do nome.
E aí, quando a gente está olhando para cada etapa dessa, pode ser etapa do funil, quando a gente está falando desses pontos, a gente consegue também entender um pouco melhor como que cada um dos testes que a gente faz está impactando alguma das ações que a gente já tem na empresa. Então, eu trouxe aqui até alguns exemplos, vou olhar para a colinha de novo, porque se a gente está falando, por exemplo, de aquisição, está falando do marketing, né, de novos leads, número de inscritos na newsletter, ou se a gente está falando de taxa de conversão em landing pages, a gente pode, por exemplo, eu estou no marketing, acredito que as landing pages que a gente tem hoje não estão tão intuitivas, tem muita informação, está meio tão estranho. Queria sugerir um teste para a gente mudar a coisa X, informação tal, talvez a CTA da landing page, porque eu acho que se a gente fizer isso, a gente pode aumentar o número de conversões na landing page. Pô, legal. Por quê? Porque a gente tem como objetivo, no trimestre, aumentar o número de novos leads. Então, um teste que você está tentando aumentar o número de conversões numa landing page que recebe muitos visitantes, por exemplo, por isso você sugeriu essa landing page, mas que não converte tão bem, pode ser um excelente teste, porque se der certo, você já consegue ajudar a aumentar a meta que você tem, né, no objetivo desse trimestre. Então, a gente, olhando para isso, quase como que um funil, consegue ser um pouco mais assertivo quando a gente vai sugerir um teste. Não só, eu, assim, às vezes, se me deixar, eu vou. Então, eu falo, pô, e se a gente sugerisse o teste da blá, 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 sem foco nenhum. Às vezes é bom, nesse momento? Mas se a gente está falando de métrica, de trabalho, de entrega, a gente tem um objetivo, né? A empresa tem um objetivo, a gente está ali por um motivo. Então, ter essas métricas e esses processos que norteiam não só o nosso processo de sugerir ideias, mas principalmente de priorizar, porque eu acho que até viajar um pouco na hora de sugerir é bom, mas entender o que você está sugerindo, o porquê, e depois principalmente o objetivo na hora de priorizar, ajuda muito, tanto a gente ter testes mais assertivos, quanto a gente conseguir cada vez mais impactar o negócio fazendo esses testes, validando essas hipóteses para o erro ou para o acerto, e de fato impactar o crescimento do negócio, que é o objetivo quando a gente está falando de growth hacking. Então, o hacking, né, de hackear o crescimento, vem justamente dessa ideia de, ao invés de você criar uma grande estratégia, uma grande estrutura para tentar chegar lá e ver se o negócio vai crescer, você vai mandando os barquinhos, vai fazendo os testes, validando, deu certo? Beleza, escala. Deu certo? Escala. Não deu certo? Não deu certo. Legal, era um teste. Podia dar certo ou errado. Então, aí você vai, entre aspas, né, hackeando o crescimento do negócio de uma forma que, de fato, vai ajudar o teu negócio a escalar. É essa a ideia. E aí, então, falando sobre growth na prática, o faça você mesmo, a minha sugestão aqui é para você fazer uma avaliação do seu negócio mesmo. Seja você o dono ou a dona do negócio, seja você uma pessoa que faz parte do time, mas beleza, eu tenho aqui a maior parte do meu tempo para olhar para as estratégias que já estão delineadas, para as ações que eu preciso fazer, mas será que a gente consegue pegar, talvez, se a gente tem uma reunião semanal de 1 hora de time, será que a gente consegue pegar 20 minutos dessa reunião quinzenalmente, ou uma vez no mês, para sugerir ideias, pegar 3 ideias para testar, e a gente vai ter 1 mês para testar essas ideias e validar se deu certo? Começar pequeno, do jeito que cabe para a tua estrutura de negócio, para o teu time, para as tuas demandas, porque eu sei que tempo nunca sobra. Mas a gente sempre encaixa mais alguma coisa na agenda. Então, olha para o teu negócio, avalia, ou para as tuas obrigações dentro do time de marketing, de vendas, CS. Tem muito teste legal para fazer em CS também. A gente está falando de retenção, então, que, né, sabe que ajuda a impactar muito a receita do negócio. Então, beleza. Olhou para o negócio, entendeu que pode ter algum espaço para testar, para sugerir, para otimizar, é esse o caminho.
busca onde estão essas oportunidades para crescimento, onde você acredita que você pode ir, e quais que são as métricas que você consegue, de fato, usar a teu favor para alavancar o negócio. A gente está tendo muito cliente entrando, só que o custo de aquisição está muito alto. Beleza, então você já tem aí uma oportunidade de crescimento do negócio, reduzir o custo de aquisição. Será que tem algum tipo de teste que você consegue sugerir, consegue pensar nesse sentido, que pode ser positivo para o negócio? Ou não? Faz mais sentido tentar trazer mais clientes para dentro, mesmo que o custo de aquisição seja muito alto, porque no fim das contas isso vai equalizar ali a receita, as metas e tudo mais. Então é tentar entender, é muito específico de cada negócio, né? E por isso que é muito importante fazer essa avaliação, entender o que está fazendo sentido para aquele momento do negócio. Não é uma regra também, comecei agora, vou fazer um ano do mesmo jeito. Às vezes de um mês para o outro o negócio já muda. Então é para ser dinâmico, é para ser o barquinho lá, né? Não um cruzeiro virando. Então olha para o teu negócio, entendeu o que pode de fato impactar, testa. Deu certo, ótimo, não deu, então o caminho é outro. Volta e recomeça. Então, essa é a minha sugestão para vocês, olhando para o crescimento, para o growth na prática, para hackear o seu negócio, seja o termo mais startupeiro possível, que crie a ideia, priorize com foco nos seus objetivos, teste, analise o resultado, deu certo ou não deu, mas por que deu certo? Será que eu consigo replicar isso para outra área da minha empresa? Ou, por que deu errado? Tá, beleza, disso que deu errado eu consigo aproveitar alguma coisa? E aí começa. Acabou esse teste, começa outro. E segue. Isso é que vai ter um impacto muito positivo, sem dúvida nenhuma, no seu negócio. É isso, gente, do meu lado. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Aimee. Realmente um conceito muito importante, muito útil para as empresas, para as marcas em geral. E também dialoga muito bem com a palestra que a gente já viu do Gabriel, né, há pouco tempo atrás, que ele falou sobre a importância de tentar, de testar e de colocar em prática para ver se vai funcionar logo, né, para a gente já saber se funciona ou não. Mas um questionamento que eu me pergunto, como saber se esse é o momento de aplicar o Growth Hacking na sua empresa? Como que mede, né? Se chegou a hora ideal ou ainda não? Massa. Eu escuto muito essa pergunta e eu acho que, assim, o primeiro ponto é entender em que momento o seu negócio está. Porque, às vezes, eu falo com startups que estão ainda validando a proposta de negócio. A gente ainda está entendendo se o produto funciona de fato para o mercado. Se a gente tem cliente, se a gente tem uma base sólida. Como que você vai testar crescimento se você ainda está validando o produto, se você está validando a base? Então, primeiro você tem que ter essa estrutura sólida, que eles chamam de Product Market Fit. Então, tem que ter esse encaixe, esse fit do produto com o mercado, né? Validou, de fato, não, beleza, eu já tenho alguns clientes aqui, tá funcionando, o negócio tá indo. Beleza, tá sólido aí? Agora você vai pensar em crescimento. É quase uma casa, né? A estrutura e o crescimento. São várias fases de testes, né? Primeiro você testa o seu produto, depois você testa o seu crescimento. Exatamente. Com certeza, muito interessante mesmo. E outro ponto importante que eu gostaria de saber também, acho que pode ser uma curiosidade do pessoal que está assistindo, é como alinhar o Growth Hacking com a cultura da empresa e como conseguir aplicar ele, talvez, dentro da cultura, como conseguir fazer ele ser eficiente dentro da empresa, nesse sentido. Cara, cultura é tudo. Assim, e pra mim, assim, cultura é tudo num negócio. Tanto você está falando de retenção de time, até o produto dar certo. E quando a gente está falando de growth, se você não tem os decisores da empresa comprados com a ideia de teste, não vai funcionar. Eu já fui vendedora na Growth Hackers, trabalhei ali com a parte de tentar falar, entregar esse valor para as pessoas, e às vezes das coisas que mais me
frustravam, assim, era quando eu via o time todo de marketing ou de produto, dependendo da empresa, super comprado com a ideia, querendo fazer, com às vezes a coordenação junto, mas a gerência não. Ou os donos da empresa não, dependendo do tamanho da empresa. Porque se o decisor não tá junto, como é que você vai testar e vai mostrar valor naquilo, sendo que, de novo, 60%, 70% dos testes dão errado. Vai dar errado. E aí você tem alguém que não confia nisso, não acha que faz sentido, e 60%, 70% que você está fazendo vai dar errado. Realmente o negócio não vai acontecer. Então você precisa ter toda a estrutura da empresa olhando para isso e enxergando o valor disso, para que você possa errar sem medo. Porque aí você, quando acertar, vai conseguir acertar de fato, escalar, validar. Mas se você não tem tempo para poder dedicar para os testes, para poder de fato fazer o negócio acontecer, e a cultura da empresa também não é favorável a isso, você não vai conseguir fazer com que seja escalável, que é justamente a proposta. Com certeza. Consegui te responder? Sim, Fez sentido? eu acho que faz bastante sentido. Muito, muito legal mesmo. Inclusive, pessoal, aproveitem e contem aqui no chat o que vocês acharam. Se vocês conseguiram entender, podem deixar dúvidas aqui também. Muito obrigada, Ana, pela participação. E é isso, gente.